Eu tenho certeza que se você mora aqui no Brasil ou no mundo ocidental de uma forma geral, você já assistiu em algum momento na infância, adolescência ou até mesmo na fase adulta algum filme da Paixão de Cristo, ou uma peça, ou uma novela, enfim, tem várias produções envolvendo essa temática. E eu tenho certeza que você deve se lembrar brevemente de uma tal figura feminina chamada Salomé, que fez uma dança sensual para o rei Herodes e pediu a cabeça de João Batista. E essa figura feminina, ela é sempre representada dessa forma, como uma mulher muito sensual e que tem uma índole duvidosa, um coração ali meio trevoso, né, meio tendencioso para a maldade. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma outra faceta dessa mulher que é uma inspiração para muitas peças e outras variações de arte. Estou gravando hoje sem microfone, porque aparentemente o microfone ele descarrega muito rápido, então se vocês escutarem algum ruído, já sabem, é só ignorar. Bom, eu cheguei a procurar se tinha alguma cena disponível aqui no YouTube que fosse realmente do filme que eu estava acostumada a assistir sobre a Paixão de Cristo, que é bem rapidão, assim, eu acho que, pelo que eu me lembro, era menos de 1 minuto que a Salomé aparecia rapidão, porque realmente daquele contexto tinha muita coisa acontecendo para contar no filme. E ela aparecia bem rápido, a única coisa que ela pedia era a cabeça do João Batista, e depois disso, assim, né, cortava logo para a próxima cena. Eu já vi muito canal aqui no YouTube e fora falando que, comparando a Salomé ao ranking das piores e mais maldosas mulheres que aparecem na Bíblia. Só que isso nem faz sentido, porque a Salomé, ela nem é indicada diretamente. Ela é citada, como eu vou mostrar mais pra frente, em 2 evangelhos, e ela está ali descrita como a filha de Herodias. Então, ela aparece rapidamente sendo descrita como a filha de Herodias e que ela fez uma dança ali na festa do Herodes, mas em nenhum momento o nome dela é citado diretamente. A gente sabe que a Salomé estava ali, que ela é a tal da filha da Herodes, porque o historiador Flávio Joséfo conseguiu identificá-la. E ele é um historiador, era, né, no caso, um historiador judeu que se tornou cidadão romano. Antes de dar início à explicação de quem era Salomé, eu vou falar primeiro da minha expectativa quando eu era criança e assistia. Ou melhor, até pouquíssimo tempo atrás, essa era a minha expectativa quando eu assistia. Eu achava que a Salomé, ela era uma princesa romana, filha ali do governador, sei lá, sobrinha, alguma parenta ali do governador, e que aquela festa ali era uma festa 100% romana. E eu achava que o pedido da cabeça do João Batista era porque João Batista tinha batizado Jesus. Eu achava que a relação, né, de João Batista e Jesus era algo que estava incomodando a ponto de pensarem, né, ele está falando ali que o rei dos judeus veio, está encarnado, isso pode ser prejudicial para o nosso governo, para Roma, pode gerar uma revolução. Mas ainda assim, eu não via muito sentido de uma garota, né, de uma mulher fazer esse pedido, né? Na minha cabeça, isso já era algo que estava previamente planejado e ela fez ali o pedido na frente de todo mundo, porque na minha cabeça a Salomé e todo mundo que estava ali era romano. Ou seja, a minha expectativa era que a Salomé só estava externalizando algo que todo mundo ali estava de acordo e todo mundo ali estava desejando. E assim, essa minha expectativa, ela não tá de toda errada. Porém, a Salomé, ela tinha basicamente um status de princesa, só que não romana, e sim judia.
Bom, para fazer sentido, né, esse vídeo e a gente entender o porquê que a Salomé ela aparece nesse banquete, nessa festa e faz essa dança, a gente tem que entender a árvore genealógica dela. Eu disse que ela era basicamente, tinha um status de princesa porque ela era filha de um príncipe e neta do Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande foi o rei da Judéia que aparece ali no Natal, que manda executar todos os bebês que regulam ali a idade do menino Jesus, logo após ele ficar sabendo pelos 3 reis magos que o Filho de Deus estava para nascer. Esse Herodes o Grande não é o mesmo Herodes que ela faz a dança. Na família da Salomé, o que não falta é Herodes e outros nomes repetidos, inclusive o dela. O Herodes o Grande, ele teve vários filhos. Dentre esses filhos, ele teve o Herodes Filipe, que era o pai da Salomé e o primeiro marido da Herodes, mãe dela. Ou Herodíade também a gente consegue achar em algumas peças futuramente ela sendo indicada, referida assim, Herodíade para a mãe da Salomé. E outro Herodes que o Herodes o Grande teve é o Herodes Antipas. O Herodes Antipas é o tio da Salomé. O Herodes Antipas, ele é um dos mais bem beneficiados no testamento do Herodes o Grande, na partilha ali do território. E é para ele que a Salomé dança. A Herodíades, ela era neta do Herodes o Grande, então ela era sobrinha do marido dela, né? Do Herodes Filipe e também sobrinha do Herodes Antipas. Só que a Herodíade, ela foi prometida em casamento desde pequena. Então se presumia de que ele seria mais beneficiado no testamento. Eles chegam à fase adulta, né? Adulta para aquela época, eles se casam. Ela tem a Salomé, só que depois ela se divorcia dele. E adivinha com quem ela se casa? Isso mesmo, com o Herodes Antipas. Só que, pela lei judaica, ela só poderia se casar com o irmão do marido dela se o primeiro marido, no caso, já fosse falecido. Só que quando ela se casa com o irmão dele, que é tio dela também, ele ainda tá vivo, né? O primeiro marido ainda tá vivo. E é por causa disso que começa a treta da Herodíade com o João Batista. Porque o João Batista começa a espalhar para todo mundo que aquilo é super errado, que aquilo é totalmente contra a vontade de Deus, que aquilo é contra a lei judaica, que aquele casamento não é válido. E por conta desse tipo de comentário que já estava crescendo nas ruas, o Herodes Antipas acabou dando ordem de prisão para o João Batista. A intenção inicial do Herodes Antipas não era executar logo de cara o João Batista, e sim deixar ele preso ali para silenciar o burburinho, aquela fofoca toda, né, contra o casamento dele. Porque o João Batista ele era uma figura muito popular, então não era muito bem visto ele ser executado porque ele estava contra-argumentando ali o rei, sabe? Mas a Herodíade claramente não tinha um pensamento igual do novo marido. E é nesse cenário que a Salomé entra. Como eu falei antes, ela é citada indiretamente em 2 evangelhos. Começando por Mateus capítulo 14, abre aspas, chegado, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes, pelo que este prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Ela, instigada pela sua mãe, disse, dai-me num prato a cabeça de João Batista. Como ele prometeu, não podia ficar feio, né? Ali na frente dos convidados, ele assentiu e mandou que trouxessem a cabeça do João Batista, que foi entregue para Salomé, que entregou para a mãe dela. Agora, bora comparar com o capítulo 6 do Evangelho de Marcos.
oferecendo-se de uma ocasião favorável quando Herodes, no seu aniversário natalício, deu um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. A filha da própria Herodias, tendo entrado, dançou e agradou a Herodes e aos seus convivas. O rei disse à moça: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Se me pedires ainda mesmo a metade do meu reino, eu te darei. Ela saiu e perguntou à sua mãe: Que pedirei? Ela respondeu: A cabeça de João Batista. Depois disso, quem aparece falando para colocar a cabeça do João Batista diretamente na bandeja para servir é o próprio Herodes Antipas. Agora, uma coisa muito importante para a gente levar em consideração quando a gente lê esses dois evangelhos e, na verdade, qualquer evangelho, qualquer versículo ou material histórico religioso da antiguidade que está narrando ali fatos históricos, é que não necessariamente aquela narrativa ela está 100% objetiva. Como assim? O que isso quer dizer? A cabeça do João Batista, que é colocada na bandeja, ela é muito provavelmente uma metáfora do próprio pedido da morte dele. Tanto pelo que é narrado, a gente também leva em consideração que os narradores, tanto Marcos quanto Mateus, eles não estavam presentes no evento. Então, eles se atentam em passar para frente a mensagem que eles tinham mais certeza com base no que eles escutavam de fontes confiáveis que estariam servindo ali o Herodes naquele momento. Tanto em um evangelho quanto em outro, fica bem claro que ela só está atendendo um pedido da mãe. No evangelho de Marcos, ela está descrita como filha de Herodias e moça. Isso em português. Só que nas versões gregas, a Salomé, a filha de Herodias, ela é referida como Coraison, que é o diminutivo de Core. Quem conhece os mitos gregos sabe que antes de Perséfone ser chamada de Perséfone, quando ela ainda é donzela e vive com a mãe, ela é chamada de Core. Portanto, Coraison significa pra gente em português menininha. Então, esse seria um possível indício de que, na verdade, a Salomé era uma pré-adolescente ou até uma criança mesmo. Aí você pode dizer, tá, mas nesse período a gente sabe que as mulheres se envolviam muito mais cedo, que a idade de moça, mulher daquela época não é exatamente igual à nossa. E sim, isso é verdade. Mas se em algum momento eles chamaram ela de mocinha, de menininha, então, para os padrões da época, ela provavelmente era bem mais nova do que a gente cria essa expectativa em torno da imagem dela. E esse é o primeiro dos indícios que a Salomé provavelmente não fez uma dança sensual. Agora, antes de passar para os próximos indícios, se você caiu nesse canal de paraquedas, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Samantha Tedesco, eu sou escritora e eu pesquiso tudo que é relacionado à Inquisição, caça às bruxas, bruxas reais e outros assuntos relacionados com esses temas principais. Todo o meu trabalho é voltado para esses temas e eu gosto de compartilhar várias curiosidades históricas relacionadas a isso aqui no perfil, no canal. E óbvio que também nos meus livros, o de romance ficcional, Círculos, Segredos e Sagrados, que é do período de caça às bruxas na Itália, e o Texturas Literárias 1, que eu tenho um artigo, O Impacto da Demonização do Paganismo na Literatura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho de notificações aqui do canal. Dito isso, voltamos para Salomé, porque provavelmente a Salomé não fez uma dança sensual, nem era essa visão super mulher lasciva sedutora. O primeiro indício é que ela seria uma criança na época em que aconteceu a tal dança. Outro indício é que nos próprios evangelhos, tanto de Marcos quanto de Mateus,
não existe nenhuma menção específica de que ela estaria ali dançando de forma sedutora. E pensando no contexto da época, se ela tivesse realmente fazendo uma dança sedutora para o tio, que também era padrasto e também é tio-avô, e para um bando de homem ali presente do mais alto escalão, com certeza seria o tipo de informação passada adiante porque seria um escândalo. É o tipo de comportamento extremamente inadequado e que com certeza seria mencionado de uma forma bem mais clara nos evangelhos. E quando eu falo comportamento inadequado, aí vem o terceiro indício do porquê a Salomé provavelmente não fez essa dança sedutora. Salomé tinha um status de princesa judia. E o que isso significa na época em que ela viveu? Danças eróticas públicas eram proibidas entre os membros da realeza. Somente os escravos faziam esse tipo de apresentação. E para os judeus, um comportamento semelhante a de uma prostituta, era muito mais ofensivo à família e a todos os presentes ali. Uma dança sedutora seria desonrosa tanto para Salomé quanto para a família dela. Mesmo que Salomé fosse romana e essa dança e esse evento tivessem acontecido em Roma, não caberia uma apresentação erótica e maliciosa de uma moça da nobreza. A tal dança que Salomé fez e que agradou Herodes e aos demais, provavelmente foi alguma dança tradicional judia que poderia ser feita em público. E muito provavelmente, quando Herodes disse que ele daria qualquer coisa que a Salomé pedisse, ele não estava esperando a cabeça de João Batista. Ele provavelmente estava esperando que ela pedisse uma joia ou algum presente comum, entre aspas, que as mulheres pediriam naquela época. A Salomé, tendo um status de princesa, é bem comum que ela fizesse alguma apresentação que demonstrasse a graciosidade dela. A comemoração do aniversário do rei com os membros ali da elite e a apresentação da Salomé, tudo isso é um conjunto de hábitos daquela classe dominante. Agora você deve estar se perguntando, então, de onde que surgiu a ideia da Salomé sedutora? A partir da Idade Média, por causa desse homem, Santo Agostinho de Hipona, um dos nomes mais importantes da história da Igreja Católica e também uma das figuras mais importantes da história da educação no mundo ocidental. Ele era um religioso, filosófico, intelectual que viveu exatamente no período da transição, do fim da Antiguidade para o início da Idade Média. A sua corrente filosófica era a patrística. E por que eu estou falando isso sobre ele? Para a gente poder entender o porquê que ele se refere a Salomé do jeito que ele se refere. O Santo Agostinho ele viveu em um período de crise econômica e política. Quando o cristianismo ele ascendeu e se tornou a religião oficial do imperador Constantino, o cristianismo era como se fosse uma esperança de manter o Império Romano unificado, do jeito que era. Só que a religião não tinha como tapar buraco, Então, por uma sequência de erros, o Império foi se distanciando dos grandes dias de glória. E o pessoal intelectual que era contemporâneo do Agostinho ficavam se lamentando. O Santo Agostinho, por outro lado, ele tinha uma personalidade e uma linha de raciocínio muito firme quanto às crenças dele ao cristianismo. Então, para ele, a queda de Roma, na verdade, era o fim de um ciclo pecaminoso, digamos assim, e o cristianismo era a verdadeira glória, a verdadeira salvação. Então, toda essa adoração a Cristo e a crença convicta no cristianismo, ela tem um impacto diretamente na forma como ele enxerga a educação
e como ele interpreta os evangelhos e tudo o que veio antes de Cristo. Então, a família do Herodes o Grande, que foi aquele rei que eu falei no início, que mandou executar todos os bebês que tinham nascido próximo ali ao nascimento de Jesus, ele e toda a família dele já não eram exatamente bem descritos como pessoas amáveis ou generosas ou bondosas. Então não era muito difícil para o Santo Agostinho enxergar ou deduzir que a Salomé não era lá uma pessoa ingênua no meio daquela celebração de aniversário do Herodes Antipas. E é agora que nós chegamos na parte em que Santo Agostinho de Hipona escreve o sermão 459, que é a interpretação dos evangelhos em que aparece a Salomé. Logo no início da análise, ele se refere à dança voluptuosa da filha de Herodíades. Ele também se refere ao Herodes Antipas de Libertino. Ele separou um tópico só para Salomé, que é o tópico 3, a dança voluptuosa da filha de Herodíades. Abre aspas. A filha da concubina do rei se apresentou então no banquete, e com seus movimentos desordenados ela espizinhou o sentimento de pudor virginal. Imediatamente, o rei tomou como testemunhas os companheiros de sua libertinagem e jurou pelo seu escudo que antes de terminar sua dança e seus volteios, a jovem dançarina teria conseguido tudo o que ela tivesse pedido. Com a cabeça coberta por uma mitra, a jovem se dedica, nesse perigoso teatro, aos gestos os mais femininos que pôde imaginar à corrupção. Daí mais para frente ele fala assim: sob sua túnica leve, a jovem mostra um simulacro de nudez, pois para executar sua dança, ela se inspirou com um pensamento diabólico e quis que a cor de sua roupa simulasse perfeitamente a cor de suas carnes. Depois ele continua descrevendo minuciosamente os movimentos ali da filha da Herodíades. Se você quiser ler a descrição completa da dança dela, que é bem assim, não dá para colocar aqui no YouTube, tem disponível tanto em PDF quanto em online, é só você pesquisar Sermão 459 Santo Agostinho. Você vai ver que ele não poupava nenhuma palavra que vinha assim da convicção dele. Dito isso, o que aconteceu? Como ele foi o primeiro grande intelectual, filósofo do cristianismo, as obras que vieram a seguir e a forma como as pessoas do clero interpretavam o evangelho e a educação e a relação com Deus, tudo isso estava interligado, era por influência do Santo Agostinho. Ele era o filósofo precedente. Então é claro que a palavra dele tinha um peso muito grande e ainda tem até hoje. Então, durante a Idade Média, a imagem da Salomé foi se consolidando como essa visão maldosa e sedutora entre o pessoal do clero, e quando passou para a fase do Renascimento, a imagem dela foi constantemente replicada nas pinturas, porque sendo uma mulher princesa que aparece na Bíblia e que tem um comportamento assim, que os artistas tinham liberdade para pintar como eles bem queriam, então era um prato cheio. Por causa desse estereótipo de femme fatale, a Salomé ela ganha tanto filmes quanto peças de teatro, óperas, sempre reforçando essa imagem dela de uma mulher jovem, poderosa, bonita, mas muito perigosa e maldosa. Um outro ponto que eu também gostaria de mencionar é que principalmente os artistas do século XIX e do século XX, na hora que eles vão retratar a Salomé tanto em pintura quanto em peça ou filme, a apresentação dela é sempre de dança do ventre. O que com certeza fica muito bonito artisticamente para quem está assistindo, mas que não condiz com a realidade da época.
Nessa época, a dança do ventre estava somente no seu lugar de origem, que é o Egito. Então é improvável que a Salomé em algum momento tenha tido contato com esse tipo de dança. E assim, mesmo que depois de séculos a dança do ventre foi absorvida na cultura árabe, são movimentos e vestimentas diferentes das apresentações das danças da dança do ventre no Egito, especificamente o Egito Antigo. Agora, se a Salomé era boa ou má, isso a gente ainda não tem como ter certeza, porque são poucas as evidências, poucos os relatos que falam sobre ela. Se você chegou até aqui, por favor, lembre de deixar o seu like e um comentário do que você achou, do que você esperava. E muito obrigada, te vejo no próximo vídeo. Tchau!